A aula de hoje é sobre dependência e independência linear. Dois vetores são suficientes para formar um plano, assim como três vetores formam um espaço no R3. Nós vamos ver com detalhes mais à frente sobre isso. Agora, caso três vetores só consigam formar um plano, é porque um deles é combinação linear dos outros dois e pode ser descartado. Nesse caso, só teríamos na verdade dois vetores independentes. O que é descartável, dizemos que é um vetor dependente dos outros dois. Mas aí vem a seguinte pergunta: como saber se um vetor é combinação linear de outros vetores? Para responder essa pergunta, nós vamos ver o seguinte exemplo. Tome os vetores menos 1, 1, 1, 2 e 5, 1 no R2. Veja que eu posso escrever cada um deles como uma combinação linear dos outros dois. Aqui, ó, menos o 1, 1. Aqui os três vetores, ó, no plano. Menos 1, 1, 1, 2 e o 5, 1. Esse primeiro vetor é igual a 2 terços, que multiplica o vetor 1, 2, menos 1 terço, que multiplica o vetor 5, 1. Portanto, eu posso escrever esse vetor menos 1, 1, como uma combinação linear desses outros dois vetores. Da mesma forma, o vetor 1, 2, eu posso escrever como uma combinação do menos 1, 1 e o 5, 1. E ainda assim, o 5, 1 eu posso escrever como uma combinação do menos 1, 1 e do 1, 2. Então, ou seja, eu tenho três vetores, tais que todos três eu posso escrever como combinação dos outros dois. E assim, se eu eliminar qualquer um dos três, não vai fazer diferença para a formação do plano R2, já que bastam dois dele para formar todo o meu plano. Agora vamos ver uma definição que trata de conjunto de vetores linearmente dependentes e linearmente independentes. Vou passar aqui então a definição. Seja V o espaço vetorial, e nesse espaço vetorial nós temos os vetores V1 até Vn. Dizemos que o conjunto V1 reticências Vn é linearmente independente se a equação A1V1 mais A2V2 mais reticências mais AN-Vn é igual a zero. Isso implicar que A1 tem que ser igual a A2, tem que ser igual a reticências igual a N e sejam iguais a zero. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que se você puder escrever a sua equação de modo que seja igual a zero, todos os coeficientes têm que ser igual a zero para que os vetores sejam linearmente independentes. Se eu tiver algum coeficiente desse que não seja zero, nós vamos dizer que o conjunto de vetores é linearmente dependente. E quando eu falar em linearmente independente, eu posso abreviar por LI. Da mesma forma, linearmente dependente, eu posso chamar de LD. Agora, nós vamos ver um teorema que trata de conjunto de vetores linearmente dependentes. O teorema é esse. Seja V1 reticências Vn, esse conjunto é linearmente dependente. Isso acontece se somente se um dos vetores for uma combinação linear dos outros. Vamos provar isso daí agora. Então vamos considerar aqui que eu tenho vetores V1, reticências Vn, e esses vetores são LD, são linearmente dependentes. Daí eu posso escrever assim, ó, é A1, V1, mais A2, V2, mais reticências. Vou escrever um termo aqui no meio, AJ, VJ, mais ANVN, igual a zero. Segundo a definição dada, um desses coeficientes deve ser diferente de zero. Por que isso? Porque eu tenho que esses vetores são linearmente dependentes. Então vamos supor que seja esse elemento aqui, ó, que seja esse AJ aqui, que seja então ele diferente de zero. Se ele for diferente de zero, nós vamos escrevê-lo da seguinte forma. Você vai colocar aqui o VJ isolado, tá certo? E aí todos os outros termos nós vamos levar para o outro lado dessa equação com o sinal negativo. Aí vai ficar assim, ó. Eu vou ter aqui então menos A1 dividido por AJ V1. Como assim? Eu estou levando os termos todos para o outro lado, eles vão ficar negativo. E o AJ que está dividindo o VJ, ele passa dividindo todos os termos que estão indo para o outro lado, tá?
e eles vão negativo, então vai ficar dessa forma. E aí, mais, até que eu vou ter aqui menos AN dividido por AJ VN. Logo eu posso dizer que VJ é uma combinação linear de V1 até Vn. Concorda? Tá? Então, se esse conjunto de vetores aqui é linearmente dependentes, eu posso escrever o VJ como uma combinação linear de V1 até Vn, é o que está provado aqui nesse primeiro passo. Então veja, por outro lado, que se eu tenho aqui o conjunto, né, formado pelos vetores V1, aqui eu tenho um VJ e aí um Vn para algum J. Eu posso escrever, veja que eu posso escrever isso daqui do seguinte modo, eu posso escrever esse VJ como uma combinação linear de V1 até Vn. E aí eu vou escrever da seguinte forma, ó. Eu vou pegar um termo antes do VJ, vou chamar de BJ menos 1, certo? Mais um termo subsequente ao VJ, o VJ mais 1, e aí até mais o Vn, Bn, Vn. E aí, se eu trouxer esse VJ para o lado direito dessa equação, nós vamos ficar assim, ó. Então temos que B1, V1, mais, trazendo o menos VJ para cá, menos 1 VJ, mais Bn, Vn, isso aqui é igual a zero. Então o meu Bj aqui vai ficar igual a menos 1. Portanto, pessoal, esses vetores aqui, ó, V1 até Vn, LD. Tá assim, opa, não é pertence não. Esse conjunto é linearmente dependente, ou seja, esse conjunto de vetores, esses vetores são linearmente dependentes, já que eu tenho um termo que é diferente de zero, certo? É a mesma coisa de eu dizer para vocês o seguinte, um conjunto de vetores, ele vai ser LI, vai ser linearmente independente, se somente se nenhum deles for a combinação linear dos outros vetores, tá certo? Agora vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho, no exemplo 1, o meu V vai ser o R2, e eu tenho dois vetores de V. V1 e V2 vai ser linearmente dependente se e somente se estiverem sobre a mesma reta suporte. Nesse caso, o V1 é um múltiplo do V2. Tá? V1 é igual a um K vezes V2 e esse K é um número real. É como se eu tivesse aqui, ó, o meu plano, XY. E aí eu tenho que o meu V1 aqui é um múltiplo do meu V2. Aí o meu V2 pode ser o maior, pode ser o menor, pode ser no sentido contrário, mas vai estar sobre a mesma reta suporte. O segundo exemplo é tal qual o primeiro. Eu vou ter um V como R3, só que esse aqui vai ser agora em R3, tal que V1, V2 e V3 pertencem a esse conjunto V. Então esse conjunto vai ser linearmente dependente se e somente se estiverem sobre o mesmo plano que passa pela origem. Então seria uma coisa assim, ó. Você tem aqui o eixo X, aqui você vai ter o eixo Z, aqui você tem o eixo Y, e aí aqui eu vou ter, por exemplo, vou mudar de cor, para ficar mais claro, eu vou ter aqui o vetor V1, o vetor V2, e aqui o vetor V3, e aí agora você imagine que esse vetor V2 está no mesmo plano que os vetores V1 e V2, tá? Então isso mostra que ele é descartável. Do mesmo modo eu posso tirar também, eu posso dizer que V1 está no mesmo plano que V2 e V3 e descartar o V1, ou descartar o V3 porque ele é combinação linear de V1 e de V2. O terceiro exemplo eu tenho o V como o R2, e eu tenho dois vetores que eu estou chamando de E1 e E2. Tais que o E1 é o 0 e o E2 é o 0, 1. E1 e E2 eles são linearmente independentes, pois veja que se eu multiplicar um número real K, K1 vezes E1 mais K2 vezes E2 igualar isso a 0, E1 e E2 podem ser substituídos pelos vetores correspondentes, um 0 e 0, 1. Aí deste modo eu vou ter o K1 vezes 1, que dá o K1, né? Mais K2 vezes 0, então vai ficar só o K1. Aqui K1 vezes 0 é 0, mais K2 vezes 1, fico com o K2. E aí eu igualo a 0, 0. Ora, mas para o ponto K1, K2 ser igual a 0, 0, é porque K1 tem que ser igual a 0
e o K2 também é igual a zero. Logo, esses dois vetores, que são conhecidos como os vetores canônicos do R2, são linearmente independentes. No quarto exemplo, eu tenho também no R2, no começo da aula, eu falei sobre três vetores, o -1, 1, 1, 2 e o 5, 1. E aí nós poderíamos fazer o seguinte, ó, eu já escrevi uma combinação linear, tal que essa combinação linear resultasse em 0, 0. 3 vezes -1 dá -3, menos 2 vezes 1 dá -2, vai ficar -3 menos 2 dá -5, -5 mais 5, 0. Segunda coordenada, 3 vezes 1, 3, aqui vai dar -4, 3 menos 4, menos 1, aqui vai dar 1, 1 menos 1, 0. Então note que aqui eu tenho coeficientes diferentes de 0. Logo, esses três vetores são linearmente dependentes, certo? Lógico, como eu falei, no R2, bastaria que nós tivéssemos dois vetores que não estivessem sobre a mesma reta suporte, ou seja, que não fossem um múltiplo de outro, para que ele formasse todo o plano R2. Por fim, eu vou mostrar uma proposição, e não vou prová-la, mas vou explicar como se faz a prova dela. É bem simples. Você tem vetores V1 do Vn pertencentes ao Rn, onde para cada i entre 1 e n, nós temos que as coordenadas do vetor Vi serão AI1, AI2, reticências A e N, ou seja, o V1 terá coordenadas A11, A12 até A1N. O V2 terá coordenadas A21, A22, A2N. E assim sucessivamente. Então, ó, seja uma matriz A formada pelos coeficientes desses vetores. Então, a primeira linha da minha matriz é formada pelas coordenadas do vetor V1. Então, ela seria mais ou menos isso, ó, o vetor matriz A, onde eu teria aqui o A11, A12 e até o A1N. São as coordenadas do vetor V1. As coordenadas do vetor V2 seria formada pela segunda linha dessa matriz. E aí eu tenho que a última linha dessa matriz é formada pelas coordenadas do vetor Vn. Eu tenho aqui o ANN. É uma matriz quadrada. E aí veja, esse conjunto de vetores vai ser linearmente independente somente se A é invertível. Agora vamos analisar essa proposição. Nós sabemos que uma matriz ela vai ser invertível quando seu determinante é diferente de zero, certo? Ou seja, se o determinante dá zero, ele não tem inversa. Mas eu analisando essa matriz dos coeficientes, eu sei que o seu determinante daria zero se uma dessas linhas quaisquer fosse combinação linear das outras, ou seja, eu poderia, fazendo uma combinação entre elas, fazer uma linha toda igual a zero. Né? A que fosse combinação linear seria igual toda a zero, após várias transformações dessa matriz. E aí, sendo uma linha toda zero, o meu determinante daria zero. Ora, lógico, se o meu determinante deu zero, se a linha é combinação linear das outras, é porque ela não é linearmente independente e o determinante, então, seria igual a zero. Logo, ela não seria invertível, né? E aí, então, eu tenho que, se ela é invertível, eu não vou ter como transformar nenhuma linha em zero, e aí, então, todos esses coeficientes dos vetores V1 a Vn são linearmente independentes. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a base de um espaço vetorial. Aguardo vocês lá.